Dr. Gustavo Bordenali, médico urologista. Hoje a gente traz um tema que também impacta em muitos homens, que é a infertilidade masculina. E o Dr. Gustavo é especialista nessa área, trabalha há muito tempo, enfim, e vai levar para vocês aí um conteúdo esclarecedor. E caso fiquem com alguma dúvida, queiram enviar qualquer pergunta, a gente tem o nosso WhatsApp, vocês podem estar enviando, a gente assim que possível vai estar respondendo. Doutor Gustavo, obrigado a presença mais uma vez aqui no Saúde em Dia. Sempre uma honra, doutor Eduardo, estar aqui, divulgar aí bastante informação para o nosso público aí. Quanto mais informação, melhor as pessoas cuidando da saúde. Parabéns. E esse tema é um tema que, por muito tempo, ele ficou meio que mal explorado. Hoje já se tem uma visão totalmente diferente, né? Porque lá no passado, até nós médicos olhávamos mais para o lado feminino do que para o masculino. Hoje a gente já entende que essa parte ligada ao homem também tem um impacto. Sim, né? Sim. Fertilidade masculina sempre foi um tabu, né? A mulher sempre foi a responsável por carregar todos os estigmas aí da infertilidade, da dificuldade aí, e a gente vê que isso daí não é nem um pouco a verdade, né? O homem, ele pode estar... 15% dos casais vão ter dificuldade para engravidar. E dentro desses 15%, em até metade dos casos, a participação masculina vai estar envolvido, e a participação masculina exclusiva vai estar presente em 20% a 30% dos casos. E essa dificuldade para o público em casa entender, como que é? Depois de quanto tempo você já classifica o casal? A gente classifica um casal como infértil, com dificuldade para engravidar, aquele casal que está tentando engravidar há mais de um ano, tendo relações desprotegidas bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual, e que já está há um ano tentando e não conseguiu. Para mulheres acima de 35 anos, a gente desce um pouquinho mais esse um ano para 6 meses. Aí muda um pouco. Muda um pouco. E num mês, qual que seria o número de relações sexuais que vocês consideram assim mínimas? Não existe um número mínimo. A gente orienta que as relações têm que ser bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual da mulher. A definição de infertilidade da Organização Mundial de Saúde é isso daí, é um casal que tem relações bem distribuídas ao longo do ciclo durante um ano e não atinge a gestação, né? Ok. E hoje, quais são as causas ligadas ao problema da infertilidade masculina? Na verdade, o que a gente sempre orienta que aquele casal que depois de um ano tentando não engravidou, esse casal ele precisa de pelo menos uma avaliação de um especialista. Então é muito comum a gente às vezes ver a mulher sendo toda investigada, virada do avesso aí, tentando encontrar alguma alteração, e o homem às vezes fica um pouco de lado. E depois de um bom tempo, vamos fazer algum exame na parte masculina. Isso tem que ser feito já desde do começo, né? A produção de espermatozoides pelo homem, ela é contínua, ela acontece desde a puberdade e ela pode ocorrer ao longo da vida inteira. O espermatozoide é uma célula muito sensível, então muita coisa pode estar relacionada ao prejuízo dessas medicações. Eu diria que a causa mais comum de infertilidade masculina, a causa mais comum ainda tratável de infertilidade masculina é uma situação que chama varicocele, que é como aquelas varizes que as pessoas têm nas pernas, mas essa varizes é na veia do testículo. Isso daí é frequente na população masculina, ocorre por volta de pré-adolescente, que aparece o surgimento dessas veias que envolvem o testículo. Isso daí vai ao longo do tempo causando um prejuízo, vai aquecendo um pouco o testículo e vai ao longo do tempo causando um prejuízo. E daí às vezes aquele garoto que tem uma varicocele lá com 15, 16 anos, daí ele vai ter uma dificuldade para engravidar com 30 anos. Uma outra causa muito comum de infertilidade é o uso de esteroides anabolizantes, uso de testosterona. A gente classifica a testosterona quase como um anticoncepcional masculino, porque causa muito
muito prejuízo para a fertilidade. E nesse ponto, assim, só fazendo um parênteses, Gustavo, hoje a gente tem a testosterona bioidêntica que sai um pouco desse perfil da sintética, que causa a inibição das células que produzem o espermatozoide. Exato. Né? Mas esse paciente sempre vai ser preciso avaliado, ser orientado. Né? E uma coisa também evitável que pode ter são infecções causadas por via sexual, né? A produção dos espermatozoides acontece dentro de túbulos bem pequenos dentro do testículo e às vezes essas infecções elas podem obstruir esses túbulos e causar um quadro de uma infertilidade decorrente dessas infecções. Por isso tão importante o uso de preservativo, evitar esse tipo de infecções também. E eu queria puxar um link aqui das crianças que o testículo para na região inguinal e que muitas mães têm medo, mas cirurgia tão pequeno, é importante, né, importantíssimo, importantíssimo. Você colocar o testículo na bolsa escrotal e realinhar, né, tirar ele da região inguinal, né? O testículo, ele tem que ficar numa bolsa que fica externo ao corpo, exatamente para ele ter essa produção adequada de espermatozoides. Quando ele está fora dessa bolsa, isso daí vai comprometer a produção de espermatozoide no futuro, além de acarretar outros riscos. Então, essa doença chama criptorquidia, em que não houve o correto, a descida correta do testículo até a bolsa escrotal. E daí essas crianças que têm esse diagnóstico precisam ser operadas aí até o quanto antes para conseguir preservar um pouco a parte da fertilidade desses pacientes. Levando hoje para a parte da medicação, da ação do urologista, para auxílio nesses problemas, a gente também evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Campo, a gente tem bastante tratamento para fertilidade, existem os tratamentos de fertilidade de reprodução assistida, que vão desde os mais simples até os mais complexos, como a fertilização in vitro. A fertilização in vitro foi o grande tratamento para a infertilidade masculina, né? Mudou mesmo paradigmas, mas ainda o papel do homem precisa sempre ser avaliado, mesmo que esse paciente vá para uma fertilização in vitro, é muito importante que ele esteja uma avaliação adequada, que ele vá para essa fertilização no melhor cenário possível. Gustavo, e para a gente finalizar, eu queria só duas situações. O homem que fez a vasectomia e esse homem, você hoje consegue acessar esse testículo, pegar um espermatozoide e gerar uma possibilidade de gravidez in vitro e a reversão da vasectomia. Exato. O paciente que fez uma vasectomia, ele não impede a produção ele não impede de ter filho no futuro. Na verdade, ele vai ficar impossibilitado de ter uma gestação natural porque foi obstruída a passagem do espermatozoide, mas essa produção continua teoricamente adequada lá dentro. E esse paciente ele pode vir a ter filhos novamente através de duas formas. Uma delas é a reversão propriamente da vasectomia, em que a gente vai religar esse tubo aí para ocorrer de novo a passagem do espermatozoide. É uma cirurgia microscópica, uma cirurgia bastante delicada, tem que ser bem avaliado o casal como um todo para indicar esse procedimento. E a outra alternativa, que talvez é uma que acabe tendo até mais sucesso do que propriamente a reversão, é a fertilização in vitro, em que a captura do espermatozoide se dá através de uma punção numa região específica do testículo, um procedimento bem simples, bem rápido, em que consegue pegar bastante quantidade de espermatozoides. Perfeito. Uma mensagem final para a gente O que eu queria deixar de mensagem final, doutor Eduardo, seria de falar para os pacientes de não deixarem a investigação da fertilidade quando ocorrer só mesmo uma dificuldade. Acho importante que o homem, no começo da sua juventude, fazer um exame de espermograma, é o grande exame para avaliar. Eu costumo falar que o espermograma, ele não é um atestado de fertilidade, mas ele vai mostrar o potencial que esse paciente tem para produzir espermatozoides e que a avaliação do homem é tão importante quanto a avaliação da mulher nos casos de infertilidade. Dr. Gustavo, médico urologista, muito obrigado mais uma vez. Gustavo, sempre muito bom receber você aqui. Você tem um conteúdo assim brilhante.
Ó, fiquem ligados às dicas dos nossos especialistas para você ficar com a sua saúde em dia. Ficou com alguma dúvida? Pode enviar, a gente tem o nosso canal WhatsApp, assim que possível a gente esclarece.